Olá, tudo bem? O Conexão RS desta quarta-feira já está no ar. Você aí de casa sabe quais anúncios comerciais chegam até os seus filhos? Mas agora nenhuma propaganda pode ser direcionada às crianças. Este é um dos assuntos de hoje. Tem também as informações do dia, uma entrevista com o presidente do Movimento das Donas de Casa do Estado e música com a banda Ocla. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos, não saia daí. O Conselho Estadual de Educação adiou a votação da norma que impediria que escolas expulsassem ou transferissem alunos com problemas disciplinares. Tem previsão aí, Perdigão, para essa norma ser votada? Boa noite. Boa noite, Dani. Essa norma aí que foi polêmica, né? Foi. O projeto foi colocado em análise há 2 semanas e não há previsão para que seja votado então. A norma valeria para instituições públicas e privadas. O motivo para que o adiamento ocorresse é que a proposta ainda precisa ser melhor discutida em todos os âmbitos, né, Dani? Precisa mesmo, né? Tanto que gerou muita polêmica. É. Ainda sobre educação, o ensino médio no Brasil sofre com deficiências na educação básica. Aulas desinteressantes e alunos que se dividem entre estudar e trabalhar. Fatores que contribuem para que a maior parte dos jovens carentes sequer termine o ensino médio. 1 hora no percurso de casa até a escola, mas Sabrine não reclama. Sabe que muitos colegas não puderam continuar os estudos. No meu bairro tem muita gente que deixou os estudos por conta de péssimo ensino lá perto de casa. Então por isso que até eu moro longe daqui, né? Sabrine é quase uma exceção. Segundo o relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento, menos de 1/3 dos jovens mais pobres do país conclui o ensino médio. 3 em cada 10 estão na série errada para a sua idade. De um lado, adolescentes pouco estimulados pelos estudos e muitas vezes em séries atrasadas. De outro, um currículo escolar extenso e desconectado da realidade. O resultado é uma tragédia para a educação do Brasil. Alta evasão escolar no ensino médio. Dados do IBGE apontam que em 2012, o número de matrículas no ensino médio aumentou 120%, mas só 51% dos estudantes de até 19 anos haviam concluído os anos finais da educação básica. Nas regiões mais vulneráveis, as crianças entram na escola, muitas delas sem oportunidade de terem cursado educação infantil e eles vêm de famílias que tiveram muito pouco acesso à escola. Vai criando desde o início um estranhamento entre a criança e a escola, vai fazendo com que o desempenho dela não seja satisfatório, ela vai vivendo o fracasso e o insucesso. Uma alternativa para conter a evasão é o ensino em tempo integral. Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e São Paulo já contam com escolas que funcionam o dia todo. E apenas 5% dos alunos nestas classes abandonam a sala de aula. A saída para a educação é um conjunto de medidas. A educação integral é, sem dúvida, um aspecto importante, quando ela traz uma diversidade de atividades e de propostas. Se pensarmos na educação integral como um aumento do tempo, sem que haja uma mudança nessa perspectiva, ela não é a saída. Aqui no estado nós também já temos, né, escolas de educação integral e que bom, né, porque os alunos passam mais tempo e têm mais tempo para aprender. Quem ganha é a sociedade, né? Bom, você pode participar aqui do Conexão RS, faça contato pelo Facebook, pode ser? facebook.com/Ubra TV Cultura. Vamos dar uma olhadinha no trânsito agora. A gente tem imagens do site Vejo ao Vivo da zona leste de Porto Alegre, da Avenida Carlos Gomes com a Anita Garibaldi. A gente pode ver o trânsito bem tranquilo, agora deu uma trancadinha no site, né, streaming. A gente pode ver que o trânsito está bem tranquilo, o congestionamento acontece, o fluxo de veículos é bem maior no sentido centro-bairro, né? Na verdade, quem está vindo de Porto Alegre da Zona Sul e vindo para Canoas ou para a região do aeroporto. E agora ainda é cedo, né? 7h06, 6h05. 6h05, o movimento não está muito. Até 7 da noite deve aumentar um pouco mais o fluxo de veículos. Bom, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul retomou as atividades nesta quarta-feira. Foram feitas reuniões nas comissões de Constituição e Justiça, Educação e também de Assuntos Municipais. O recesso começou no dia 17 de julho.
É, que bom que voltaram ao trabalho. É verdade, foi um período bem longo, né? É. Agora, você aí de casa, como se organiza? Faz uma planilha de gastos? É sobre economia doméstica que a gente conversa agora com o presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul, Cláudio Pires Fonseca. Boa noite, obrigada pela presença aqui no Conexão. Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite. Seja Obrigado bem-vindo. pelo convite. Também está conosco o economista, nosso parceiro de todas as semanas, João Portela. Obrigada também pela presença, professor. Boa noite, Dani. Boa noite, Perdigão. Boa noite aos telespectadores. Antes da gente entrar aí no assunto, como está sendo essa experiência, então, Cláudio, à frente de uma instituição que sempre foi aí presidida por mulheres, né? Como você está enfrentando essa novidade? Olha, para nós é um desafio muito grande, né? A gente atua desde o ano 2000 como advogado do Movimento das Donas de Casa e Consumidores do Rio Grande do Sul, né? E infelizmente de junho do ano passado, em função do falecimento da nossa ex-presidente, a dona Edi Maria Mussoi, né, que é uma pessoa que é referência em matéria de direito do consumidor e em cidadania no nosso estado, a gente vem tentando, como eu digo, substituir uma pessoa que a gente entende como insubstituível, né, pela sua qualidade, pela sua desenvoltura, pela sua articulação junto aos outros membros da sociedade, enfim, ela era muito atuante junto ao consumidor gaúcho. Ela participou muito, né, aqui da Ubra TV, no nosso antigo telejornal. Telejornal. A gente sempre recorria a ela, sempre fomos muito bem atendidos, sempre aí pelo movimento das donas de casa. Agora, Cláudio, o modelo de família atual aí traz a mulher como dona de casa, mas também como aquela que trabalha fora e, por vezes, também desempenha aí o papel de chefe, né, de família. Já os homens ajudam também no orçamento, né, ajudam, estão começando... vão ao supermercado, né? É uma nova realidade, né? Você acredita, então, que os homens vão cada vez mais desempenhar este papel? Sim, acredito que a tendência é justamente nesse sentido. Antes de vir para cá, eu estava olhando uma pesquisa que foi divulgada no início do ano, onde nos últimos 20 anos... homens que fazem, por exemplo, supermercado aumentou mais de 35%. Né, nos últimos anos. Então a gente tem notado, até em dados estatísticos, isso daí é uma realidade hoje em dia. E por quê? Porque chefe de casa hoje em dia ou é o homem ou a mulher, né? E muitas vezes com uma família há um compartilhamento de tarefas, né? Muitas das vezes a mulher cuida dos filhos, em determinadas ocasiões o homem tem que fazer o rancho no supermercado, né? E o homem, assim, até por natureza, gosta de controlar mais o orçamento doméstico, né? Em função... A mulher é mais gastadeira, é isso? Não necessariamente, não necessariamente. A gente tem mulheres, assim, que são extremamente econômicas, muito mais que muitos homens, né? Sim. A própria dona Edi, ela era uma pessoa, assim, extremamente econômica e que sabia lidar com o orçamento doméstico apertado, né? Como todos, né? Então, tem essa característica muito, e a gente tá notando, assim, que em supermercados, enfim, a gente está tendo cada vez mais a atuação do homem, né, nesse tipo de tarefa que até uns anos atrás era quase que exclusivamente feminino, né? Eu entendo isso como uma evolução da sociedade. Você vai ao mercado sozinho? Como que é? Eu vou, em determinadas ocasiões a minha esposa vai, né? Quando um tem algum compromisso, o outro faz as compras do mês, enfim, e até ressaltando esse tipo de questão, a gente tem notado, Dani e Perdigão, que nos últimos tempos, nos últimos meses, está aumentando a quantidade de consumidores que vai e faz o seu rancho do mês. Até uns 2, 3 meses atrás, a gente fazia muito, a gente notava muito, até por dialogar muito com consumidores pelo todo o estado, que preferiam fazer ranchos semanais. E de uns 2 meses para cá, a gente está notando esse tipo de questão, que o consumidor gaúcho está preferindo, assim que recebe seu salário, fazer o rancho, justamente em função do quê? Que está havendo uma alta generalizada de preços, né? Pelas mais variadas razões, entre safra de determinados produtos. Então, alta do dólar, vários fatores impulsionam o custo de vida. E lembrando que o Porto Alegre sempre teve, nos últimos tempos, a cesta básica mais cara do Brasil, né? Isso é um dado estatístico. Agora, para a gente entrar mesmo, né, no nosso assunto aí, na época em que o Brasil viveu a superinflação, era bem comum as pessoas irem aos supermercados e fazerem estoque de produtos, né? Ainda tem muita gente que faz isso, claro que você acabou de falar, mas isso é necessário, professor? Na nossa atual realidade? Não, a nossa atual realidade não é mais uma realidade de hiperinflação.
Mas como disse o Cláudio, de uns 3 meses para cá as pessoas já estão fazendo mensal. Estavam fazendo semanal e já estão fazendo mensal. É uma reação natural, né? Quando você sente o seu bolso ameaçado, você esperneia, como se diz na linguagem do gaúcho, né? E você esperneia de toda forma, né? E uma delas é essa, ou seja, olha, vamos comprar para o mês todo para controlar mais, porque aí o que está dentro de casa está, o que não está não se compra mais e se garante o preço no início do mês, né? A inflação, ela é um fenômeno que ela independe da vontade dos governantes, apesar de que às vezes os governantes tentam manipular, dizer que mas não é, né? Tipo a Argentina, assim. Mas ela é sensível na vida e no dia a dia das pessoas. Quer dizer, quando a dona de casa vai ao supermercado e a carne subiu 10%, subiu 20%, isso subiu 10%, isso subiu 5%, ela sente imediatamente esse baque. Então quer dizer que as pessoas estavam relaxadas, faziam a compra da semana, gastavam um pouquinho a mais e resolveram começar a fazer a compra do mês, o rancho, para tentar economizar um pouco, professor. Gastar menos, né? Não só economizar, como garantir o preço. Entendeu? Porque você pega aí, né, que suba lá 8% no mês, né? Quer dizer, 8% a menos no seu poder de compra é significativo, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas antecipam as compras. É como a Dani citou do período da hiperinflação, em que se fazia compras, às vezes, de 2 meses. Se fazia estoque de determinados produtos quando isso era possível. Agora, antes que a gente prossiga, então, quanto que o brasileiro gasta do salário dele em supermercado? Para a gente ter noção do quanto é importante, né, se organizar, né, nessa parte, né? Tem essa informação? Olha, esse dado estatístico a gente não tem, mas o que a gente sabe é o seguinte, que uma grande parte do salário, principalmente daquela população de menor poder aquisitivo, impacta muito a questão dos gêneros alimentícios das compras no supermercado. Eu te diria o seguinte, de um salário mínimo, eu te diria que em torno de 30%, mais ou menos, assim, por alto, seria mais ou menos comprometido só com a compra de produtos alimentícios. Quer dizer, então, qual a recomendação então básica que você daria para quem está em casa e quer se organizar então com o salário do mês? É receber logo e fazer o rancho, por exemplo, como o professor acabou de falar, ou é comprando semanalmente, né? Não, eu acho que pelo menos é o que a gente tem recomendado, é que justamente nesse período que se faça compras do mês. E mais do que isso, a gente divulga no nosso site a lista de determinados produtos de gêneros alimentícios, em torno de 50 itens. Isso a gente está fazendo mensalmente, tá? E o que a gente sempre recomenda é o seguinte, usar a criatividade do brasileiro, né? Por exemplo, vamos supor que em determinado produto a carne seja muito alta, o valor esteja muito elevado. O que a gente recomenda? Que se migre para outros gêneros similares, como por exemplo o peixe, como por exemplo o frango, né? O consumidor tem muito poder quando ele observa determinado produto está um preço elevado em função de vários fatores, o consumidor pode procurar alternativas. E isso daí a gente sempre qualifica, a gente sempre recomenda que é uma situação muito importante para o consumidor, né? Ele ter criatividade na hora da compra, porque muitas vezes produtos que ele tem uma preferência maior, em determinada época do ano pode estar com preço elevado. Ele pode substituir aquele produto por um similar. O brasileiro tem muito, desculpa, Perdigão, o brasileiro faz muito isso, né? Substitui, né? Vai dar um jeito, o brasileiro né? Dá um jeitinho brasileiro, né? Dá um jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre foi criativo por natureza, né? E em orçamento doméstico a gente entende que não é diferente. Então a gente acha que esse tipo de informação, passar os preços de alimentos, porque isso daí é uma atividade que não existem órgãos que fazem. Né? Isso daí o movimento sempre supriu uma lacuna. Sim. Porque a gente entende que o consumidor tem 2 alicerces fundamentais, que é informação e educação para o consumo. Agora você aí de casa quer contar para a gente como você tem feito aí, né, no supermercado? Tem alguma dica de como está conseguindo fazer o dinheiro durar mais ou render mais, malabarismo utilizado, até o final do mês? Ligue para a gente então para o 3477-9105. A gente quer ouvir a tua história, né, Perdigão? Cláudio, muitas das compras são perecíveis, né? Como frios, verduras. Como manter esse controle nessas idas semanais ao supermercado para comprar esses itens e não comprar o desnecessário, né?
Esses gêneros alimentícios que são mais perecíveis, como frios, como determinados tipos de frutas e verduras, a gente recomenda que aquele negócio, nesse tipo de situação, que compre, vamos supor, para a semana. Os produtos básicos que não vencem mais seguido, aí sim que se faça um estoque um pouco maior durante o mês. Agora, esses produtos, o consumidor não tem muita alternativa. Por exemplo, frios, duram em torno de 3, 4 dias. Mas as pessoas acabam comprando no mercadinho perto de casa, essas compras semanais? Preferencialmente, se ele puder fazer essas compras desses gêneros em hipermercados, em supermercados de maior porte, seria mais interessante, porque invariavelmente os preços ali são menores. Agora, professor, qual a importância, então, de ações como essas que o movimento faz de fiscalização, né? Essas ações, elas podem efetivamente fazer com que o preço não suba? É possível isso? É possível lhe dar alternativas. Como disse o Cláudio, a informação é um fator importante, né? A informação, inclusive, é um fator de concorrência. Então, no momento em que uma organização fiscaliza, divulga alternativas, isso lhe ajuda na busca das soluções para enfrentar o problema de elevação de preços, né? Agora, um ponto fundamental aí, na questão mais especificamente do orçamento doméstico como um todo, né, é você começar pelo ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Anotar tudo que você gasta e registrar, porque aquilo que não é medido, a gente não melhora. Então, muitas vezes, quando você não tem controle sobre os seus gastos, né, você muitas vezes não sabe quanto eu estou gastando em alimentação. E daqui a pouco você tem determinadas despesas que acabam acontecendo que você nem percebe. E que daqui a pouco, com o momento que você controla registrando isso, né, você consegue ter um controle efetivo melhor organização. Professor, a gente tem uma ligação no 5134779105, é o Cleberson de Gravataí. Boa noite, Cleberson. Boa noite, tudo bom? Tudo. Conta pra gente o que tu faz aí pra conseguir manter o orçamento do mês. Eu compro uma cesta básica, né, cara? Daí eu vou eu compro a carne o mês todo e vou pesquisando os preços, né, durante o mês, né? Quer dizer, a pesquisa sempre é a melhor medida, né? Sem dúvida. Pesquisar é fundamental. Tu compra em grandes supermercados, nos supermercados perto de casa? Né? Eu pesquiso sempre no Big, nas fruteiras perto de casa, né? Quando é fruta, quando é carne, melhor açougue, né? Mas sempre pesquisa. Não vai sempre comprando logo no primeiro, né? Não, logo no primeiro não. Agora, Cleberson, me responde uma coisa. Quem faz as compras é tu ou a mulher? Sempre eu. Então tá bom. Olha. Obrigado, Cleberson. Boa noite. Parabéns. Eu não consigo. Agora, assim, levar calculadora, levar listinha, levar tudo isso para o supermercado, ajuda? É fundamental. A gente sempre recomenda que faça a lista de compras no supermercado, e hoje em dia com os aplicativos dos telefones celulares essa função fica até mais facilitada. Por quê? Porque muitas das vezes o homem ou a mulher que vão fazer compras se deixam seduzir pela propaganda, enfim, que todos somos bombardeados diariamente, e termina adquirindo produtos que não são necessários para aquele momento, né? E isso daí, como todos sabemos, desestabiliza o orçamento doméstico. Agora, levar os filhos não é uma boa opção, né? Invariavelmente não. E nem ir ao supermercado com fome. Não, com fome. Eu ia completar exatamente isso. Levar filho e ir com fome não é uma boa A gente entende que não é recomendável. Agora sim, na hora de fazer compra, então, vale a pena a gente levar em conta a marca do produto? Isso não faz com que o gasto ainda seja maior, né? A gente vai estar... Tem gente que faz aquela... Eu vou sempre comprar essa marca, mas às vezes está muito mais caro. Quer dizer, tem que ter uma opção de escolher algo mais barato, mas que também seja bom? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Determinar... É que aquele negócio... O que é muito caro em determinados produtos é justamente o fator da marca, né? Determinados produtos, assim, que o segmento tem uma concorrência um pouco mais elevada, essa questão até não sobressai tanto, né? Então a gente sempre recomenda que, independentemente da marca do produto, que ele procure analisar as condições daquele produto, se aquele produto está corretamente armazenado, né? Por exemplo, que gêneros perecíveis, por exemplo, isso daí é fundamental, porque a gente sabe de determinados estabelecimentos que há noites que desligam os freezers para economizar a luz. Isso daí redunda invariavelmente em
estragar os alimentos, né? Quer dizer, isso daí tudo é uma questão de saúde pública, além do consumidor ser lesado. Agora, professor, explica para quem está em casa como a gente faz então essa planilha dos gastos, né? O que tem que colocar ali? É tudo luz, gasto? são Comprou uma bala, coloca tudo, né? Você tem que, em primeiro lugar, criar essa cultura de anotar, registrar tudo aquilo que você compra. O ideal é que você, ao comprar, peça a notinha. Me dê a notinha e bota no bolso. Eu faço assim. Quando não tem a notinha ou não perdeu a notinha, assim, eu sempre carrego uma caneta, rasgo um papelzinho e anoto, né, o que foi a lanche. Tanto, até um cafezinho, tudo. Isso, e bota no bolso. E aí lá num determinado horário em casa, você senta e abre uma planilhazinha Excel, né? Você tem lá as suas contas, água, luz, telefone, aluguel ou prestação da casa, enfim, alimentação, pode dividir, pode abrir. Faz tipo um planinho de contas, né? Aquelas contas grandes, assim, principais. O Excel é uma excelente ferramenta, tem cursinhos muito bons, inclusive pela internet. E você faz o seu controlezinho ali, tranquilamente, faz estatísticas ali, vê, faz a curva, quanto eu gastei esse mês, quanto eu gastei o mês passado, quanto eu gastei o ano passado. Dá para ter uma noção de onde está aumentando não mais, precisa né, ser tão assim, tão ferrenho. Eu tenho um cunhado meu que, se você perguntar o que ele gastou em 2 de outubro de 1977, meu Deus, ele lhe diz, né? Não precisa chegar a esse ponto. Esse é mais economista que o próprio economista. Não, mas aliás, ele não tem assim um salário muito elevado, mas ele tem uma vida extremamente progressiva. Por quê? Porque ele controla e vai adquirindo, né? Não paga 2, 3 vezes o preço de um produto, porque quando você tem ânsia de consumir algo, você se atira no financiamento. Sim. Vai no crediário, porque você quer agora. Professor, eu ia te perguntar agora justamente sobre isso. E aí você paga 2 produtos, quer dizer. Vamos passar o telefone, né? Favor, você aí de casa quer participar, entre em contato com a gente com o 3477... 9105. Liga pra cá, conta pra gente qual o malabarismo que tu faz pra conseguir economizar nas compras do mês. Pra conseguir fazer com que o mês termine com salário, Mas, né? professor, eu ia comentar que a gente vai no supermercado e vê, os grandes supermercados, eles têm cartões de crédito próprios, né? E as pessoas, tu vê que as pessoas estão lá negociando e acaba virando uma bola de neve também as compras do dia a dia, né? Do consumo mensal. Vamos relembrar o pessoal em casa. Pessoal, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Não existe nenhum país do mundo onde se paga tanto juros como no Brasil. A taxa de juros, na maioria dos países do mundo, está em torno de 1 a 1,5% ao ano. No crédito do consumidor no Brasil, você chega a pagar 6, 7% ao mês. No cartão de crédito, 10% ao mês. Então, é evidente que, né, você está rasgando literalmente o seu dinheiro. Então, tente se conter um pouquinho nessa ânsia de consumir, de ter aquilo imediatamente. Dê uma seguradinha, faça uma poupança, procure a compra à vista, que você vai conseguir adquirir no mínimo o dobro do que você vai adquirir se você se atira no cartão ou em qualquer forma de financiamento. Eu vou convidar vocês para assistirem com a gente uma reportagem que fala justamente sobre o que a gente já acabou de comentar, as marcas próprias, né, dos supermercados. As grandes redes agora têm, né, essas marcas próprias que por vezes são mais baratas que as marcas mais conhecidas, né? Agora a gente tem que ficar bem atento para ver se isso vale a pena mesmo, né? Nem sempre o produto é realmente mais barato. Vamos ver a reportagem. Empurrando o carrinho, Márcio anda pelo supermercado. É consumidor atento e, na hora de comprar, nem sempre leva o preço em consideração. Qualidade. Pensando em atrair consumidores fiéis em tempo de inflação alta, os supermercados e lojas de departamento investem em produtos com marcas próprias, similares às campeãs de venda. O patamar das marcas próprias ano a ano vem crescendo no mundo. No Brasil, os itens com o selo dos varejistas representam até 10%
30% do faturamento. Eu experimento. Se eu gostar, eu mantenho. Se não, eu volto para o anterior que eu estava. Mas é preciso prestar atenção. Nem sempre a marca própria é sinal de preço mais em conta. Em algumas lojas, os produtos da casa custam até 30% a mais do que os outros. Caros e exclusivos. Nesse momento, a marca própria assume um outro papel também. Ela diz o seguinte, você vai encontrar essa marca aqui na minha organização e não das demais. Ela tem um caráter exclusivo. Essa marca começa a competir, não só em termos de ligado a preço, mas começa a competir com a marca nacional em outros atributos, alguns deles até subjetivos. É bem isso, né, Cláudio? Quer dizer, vale a pena a gente optar por essas marcas próprias ou o que o consumidor tem que fazer, né? No caso, eu acho que ele tem que justamente pesquisar. A palavra-chave para o consumidor é pesquisar. Né? Independentemente da marca A, B, C ou D, o que interessa é se aquele produto é um produto de qualidade. Sendo de qualidade e por um preço razoável, a gente sempre orienta que opte por esse tipo de produto. Porque muitas das vezes assim uma marca não significa para o consumidor uma melhora na qualidade daquele produto. Muitas vezes aquilo ali é só uma questão de marketing, né, que o consumidor termina aderindo em função das propagandas que é submetido diariamente. Muitas vezes esses mercados, esses hipermercados, eles compram dessas marcas o produto e só remarcam, né? Colocam a marca do supermercado. Só botam na embalagem a marca. Né? Compram de grandes fornecedores, compram aquele produto, mandam uma empresa terceirizada fazer a embalagem e somente colocam a marca daquele hipermercado que estaria fabricando aquele produto. Professor, para finalizar, então, a principal dica para quem está em casa é sempre pesquisar, é isso? Pesquisar e anotar. Né? Quando comprar, anotar. E pesquisar, sem dúvida nenhuma, a pesquisa, a informação é uma fonte de concorrência, ou seja, quanto mais você pesquisar, mais você vai estar contribuindo para puxar os preços para baixo. Tá certo, eu quero agradecer então a presença do Cláudio Pires Ferreira, que é presidente do Movimento das Donas de Casa do Estado, e também do economista João Portela, que é o nosso companheiro de todas as semanas aqui, né, Perdigão? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agora vou convidar vocês para ouvir música. Pois é, Pode vamos ser? de música. Os nossos convidados de hoje aí fazem uma mistura de rap com jazz. É isso, guris? Bem-vindos. Antes, só quero falar o nome da banda. É Organização Celestial do Livre Arbítrio? Isso é mesmo. Isso? Mas tem uma sigla, né? Tem uma sigla. É o CLA. É OCLA? Pode ser, como tu quiser. Por que esse nome, guris? Expliquem pra gente. É porque a banda começou em 2007 com o nome Oclan. E após ter o primeiro lançamento, que eu fiz MySpace e outras plataformas virtuais, postando as primeiras músicas, eu vi que tinha uma banda em Portugal que tinha o mesmo nome. E eu precisei mudar. Ah, sim. E aí eu peguei as letras e imaginei algo que meio inspirado em Pitágoras, assim. Porque ele tentava relacionar a harmonia celestial com a harmonia musical, né? As primeiras teorias de música foram ele que fez, tal. E vocês misturam alguns ritmos africanos, jazz, é isso? Sim, sim. Como funciona? Na verdade, as linguagens musicais, eu acredito que elas são muito próximas, né? Vocês pegam elementos desses estilos e compõem? Sim, sim, sim. A gente dialoga com o repertório brasileiro, muito repertório brasileiro, né? Conhecido como sincopado, né? Por causa do... E as influências de vocês, antes da gente ouvir aí a música de vocês, em quem vocês se inspiram? A gente se inspira, deixa eu ver. É que, como banda de rap, a gente se inspira em The Roots, Hocus Pocus, tem algumas bandas, Robert Glasper, bem interessantes. E no jazz vai de Louis Armstrong a Bill Evans. A gente tenta misturar essas linguagens. Então vamos ouvir, ver como fica? Vamos lá. A gente vai tocar dia de show agora. Beleza. Caminho na calçada da rua, iluminado pela lua majestosa, que beleza. Hoje não tem espaço pra tristeza, porque é dia de show. Semear mais uma muda dessa planta cheirosa. Chego no bar, já pego uma loira gostosa. A gelada, é claro, tá ligado que eu sou casado. Celebro a amizade, o amor.
Dão muita risada como quem já sofreu tanta dor, mas passou, é passado. Agora sigo ligado, distribuindo energia pra todos os aliados, através do poder da luz, do som, do cenário, fazendo a diferença, não como fazem lá no Senado. Já basta, não vou ficar remendo esse papo, se o que importa de fato é quem tá do nosso lado. Me embalo de alegria e felicidade por viver da música aos 20 e poucos anos de idade. O trecho canoense da rodovia do Parque está iluminado novamente. A Prefeitura concluiu os reparos ontem. São 15 quilômetros, desde Esteio até a divisa com Porto Alegre. Mesmo assim, não dá para se descuidar, principalmente durante a madrugada, né, Perdigão? É verdade. Até porque aconteceram algumas barricadas na 448, enfim. Furtos. Então bom tem que tomar ficar cuidado, bem atento, né? Bom, você já parou para pensar que propagandas e comerciais de TV podem induzir seu filho a querer um brinquedo ou um lanche, por exemplo? Uma resolução aprovada em abril pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o chamado CONADA, considera abusiva a publicidade dirigida ao público infantil. De acordo com o texto, o direcionamento com a intenção de persuadir os pequenos é considerado abusivo. Para falar sobre este assunto e o impacto no mercado da publicidade, a gente conversa agora com a psicóloga Luciana Verdi. Boa noite, obrigada pela presença aqui no Conexão. E também com a mestre em Educação e professora aqui da UBRA, a Bianca Salazar. Tudo bem? Obrigada pela presença também aqui no Conexão. Sejam muito bem-vindas. Bianca, segundo pesquisas, né, as crianças elas são responsáveis por 80% das decisões de compra na casa. É muito, né? Qual o impacto, então, da publicidade, especialmente para as crianças? Já que elas, né, pelo jeito, têm aí a palavra final em algumas casas, né? Na verdade, assim, se a gente for observar, nas últimas décadas tem havido toda uma reconfiguração da estrutura familiar, né? E as crianças, principalmente a partir da segunda metade do século XX, elas passaram a ter acesso a inúmeros artefatos que até então elas não tinham, como a televisão, a internet. Então, elas ficam muito tempo em casa, elas assistem bastante televisão. Hoje em dia, a televisão é quase que unanimidade, né, em todos os lares aqui do Brasil. Então, elas assistem e elas acabam desejando aquilo que é colocado nas propagandas, né? Ou seja, essas propagandas, elas produzem efeitos sobre as crianças e as crianças, de alguma forma, vão fazer aquelas solicitações aos seus pais. Então, a publicidade tem, sim, bastante importância na vida das crianças. Eu faço parte aqui do programa de pós-graduação em educação, cuja área de concentração é os estudos culturais, e nós trabalhamos com um conceito que a gente define como pedagogias culturais. Ou seja, a educação, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, os modos de nós sermos, os modos de nós nos comportarmos, eles são influenciados tanto pela escola como pela mídia. Então, as crianças assistem à televisão e acabam, muitas vezes, querendo aquilo que é colocado na publicidade. Agora, a partir de que idade a criança começa a entender a relação entre preços e produtos? Quando ela diz que quer algo, por exemplo, como os pais devem proceder, Luciana? A partir dos 12 anos já dá para eles poderem pensar e se relacionar melhor com o que é oferecido, com o que é mostrado na televisão e os desejos deles. E negociar, né? Fica mais fácil a partir daí. Quando eles são muito novos, essa negociação vai ter que ser ensinada pelos pais. Então, eu acredito e confio nos valores da família, da gente poder ensinar para as crianças a postergar os impulsos. Claro, a publicidade funciona e funciona muito bem, né? Há muito tempo já. Né? E é necessária essa resolução, na tua opinião? Olha, eu acho que se essa lei foi criada,
estava se tendo necessidade de que estava faltando alguma coisa para ser pensada e olhado com mais cuidado. Né? O que eu defendo assim é que as crianças tenham que poder ter a oportunidade de conversar mais com os pais, terem mais limites. Pois é, Luciana, porque publicidade eles verão desde que nasceram, né? Sim, Então, cabe aos pais a orientação desde pequenos, então, olha, isso é uma propaganda, né? Isso é uma propaganda, pode ser legal, mas não é necessário comprar, por exemplo. Não é necessário comprar tudo, né? Porque assim, vai ter os desenhos, vai ter os personagens, as crianças vão se identificar com alguns personagens ou outros, vai ter produtos em função dos personagens, e aí já tem os tablets e os iPads, não sei mais o celular, que hoje em dia eles querem bem cedo, tem jogo, né? Tudo dos personagens, então assim, a gente está cercado por tudo. Mas a gente tem que aprender. A criança pode ser impulsiva, ela pode querer, ela está na fase de querer e querer agora. Mas a gente vai ter que educar, vai ter que ensinar que pode se esperar, vai ter que negociar, ou é a festa de aniversário, ou é a boneca, não sei de quantos dinheiros que custa, quantos impulsos. Uma Baby Alive. É bem então, baratinho. Assim, tu deve tá, acho que a tua deve estar querendo, né? Pois é. Agora, Bianca, a resolução ela traz especificações bem claras, né? Considerando abusiva até mesmo a publicidade em brinquedos educativos e alimentos, né? Então, como as peças publicitárias vão ter que ser feitas a partir de agora, né? Como que a publicidade vai ter que agir, né? É que, na verdade, assim, ó, hoje no Brasil, 80% da publicidade relacionada à alimentação é referente a alimentos que têm alto teor de gordura, alto teor de açúcar e poucos nutrientes. Por isso que talvez essa resolução tenha saído, porque os produtos que são anunciados, eles são pouco nutritivos, né? Então, é complicado porque as crianças acabam associando o alimento ao desenho que está ali, né? Hoje a gente tem inúmeros personagens dos quais as crianças gostam, em que elas se inspiram. Então elas vão muitas vezes acabar querendo comer ou ter aquele produto em função do personagem. Então os personagens viraram vilões. Os vilões do consumo? Para propaganda, no caso. No caso da propaganda. Em certa medida, sim, né? Porque às vezes eles não estão comprando aquele produto pelo que ele é em si, mas muito mais pelo personagem que está atrelado a ele. Né? Então, eles acabam produzindo efeitos nas crianças, porque as crianças querem muito mais pelo personagem que está ali estampado no produto do que o produto está oferecendo propriamente. Agora, Luciana, como a gente explica, então, para as crianças, né, o que pode e o que não pode comprar? Claro que nos desenhos, nas músicas infantis, nos personagens, está ali, né? Compra o brinquedo tal, que é do personagem tal. Como a gente deve fazer isso, então, para que eles possam ter a idade certa, né, de começar a consumir esse tipo de produto ou não, né? Tá. Eu acho assim que a gente podia pensar em casa. Eu sempre penso assim: chega algum brinquedo novo, dá-se o que não se usa mais, vamos passar adiante. E assim, pode escolher, não tem problema escolher, mas não se pode ter tudo naquele momento, naquela semana, naquele mês, promessas infindáveis, porque vai ser de Natal, porque vai ser... Então, assim, pode querer, pode comprar. Sempre é bom fazer uma troca, então eu te dou um brinquedo novo, mas você vai dar aquele, não que seja velho, mas vai dar um bom também, em troca do teu novo, é isso? Eu acho bom fazer essas trocas, assim, porque tu abrange um pouco, né, a criança, por mais que a mente social dela ainda esteja, né, em desenvolvimento, em troca, ela tem que ter essa consciência de inserir o social na vida dela, né, Luciana, e nos casos, por exemplo, principalmente do refrigerante e dessas comidas gordurosas, como a Bianca estava falando agora há pouco também, quando eles vão na casa dos amigos e começam a ver os amigos na escola comendo esses alimentos com, sei lá, os personagens, Bob Esponja, enfim, e os pais querem manter um hábito alimentar correto, né? O mais saudável possível, né?
para as crianças. Como lidar com essa relação social que eles têm com os amigos e essa vontade de consumir esses produtos? Até no shopping, né? Um Sim. passeio com a família, eles já vão querer ir no fast food, então... E não só a cultura dos alimentos nas casas dos Sim. amigos, né? Os brinquedos também. Claro, Chega também. correndo, já quer aquilo também. Então, assim, se quer pensar numa forma de se alimentar melhor, não pense só na criança, pense na família. A gente vai ter que dar o exemplo. Né? Então, assim, é cultural a nutrição, o que tu come, como é que tu te relaciona com a comida. Tu tem que ensinar e passar isso para a criança. Claro, a criança vai ter as suas questões individuais, que por mais que a gente eduque, ensine, talvez ela venha a ser um adulto bastante consumista ou compulsivo, que todos nós somos compulsivos, e é aí que a propaganda quer, né? Pegar a gente e as crianças. Mas, enfim... a gente tem que educar em casa, começa em casa, a gente tem que, não pode abrir mão disso, tem que confiar na educação. No outro bloco a gente estava falando aí de economia doméstica, né? A partir de que idade a gente pode inserir então as crianças nessa parte da economia de casa já? Da lida com o dinheiro, né? Da lida com o dinheiro, eu tive experiências assim, eu tive um paciente com 8 anos, ele já recebia sua mesadinha. Algumas crianças mais cedo, os pais colocavam dinheiro na carteirinha delas para ver se elas tinham noção de que alguma coisa tinha mudado. Então, assim, acho que com 8 anos não se espera que a criança vá usar, né, maravilhosamente a sua mesada, mas que possa ter uma noção assim de dinheiro. O que tu quer comprar? Tu quer comprar, tu vai ter que guardar um pouquinho. Quem sabe tu compra alguma coisa agora e guarda um pouquinho. Tudo é negociando e aprendendo a lidar com os impulsos. A gente tem que fazer isso. Chorou, escandalizou, que a gente vê muito isso em supermercado, né? Criança não olhem, fazendo... Não olhem, porque assim, Eles claro, a querem gente público. pensa, assim, mas que horror esses pais, tá matando essa criança, né? No E às fundo, vezes, não. quando eles não vão para a janela do apartamento dizer, vocês não me dão nada, eu tô com fome, não sei o quê. Daí, então assim, tá andando no shopping, tá andando no super, não olha. Deixa os pais à vontade, porque eles vão saber o que aquela criança está querendo. E quem sabe a gente até passa por isso um dia, né? O Perdigão, não sei se já passou. Eu ainda não, como eu ainda tenho 11 meses, né? Mas vamos ver, né, Perdigão? Bom, e a retirada de publicidade em cima de alimentos saudáveis ou mesmo de brinquedos, né, que estimulem os pequenos a se movimentar, como bicicleta, bola, deve ocorrer como é o exemplo em outros países. É liberado, Bianca? Bom, há alguns países, como por exemplo a Dinamarca e a Alemanha, que proíbem qualquer tipo de publicidade para crianças até os 12 anos. Além disso, eles proíbem também que qualquer tipo de publicidade seja veiculada durante ou nos intervalos dos programas infantis. Né? Então, há outros países que já estão preocupados com essa, como é que eu posso dizer, com esse poder da publicidade com relação às crianças. Né? Então é bem complicado, assim, a gente, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora. Falar sobre o assunto? Falar sobre o assunto com as crianças, né? E hoje em dia, como eu comentei no início aqui, tem havido toda uma reconfiguração familiar. Os pais, eles não podem muitas vezes estar tão presentes quanto eles gostariam e eles acabam muitas vezes suprindo os desejos dos seus filhos em função dessa ausência desse tempo presente com elas. Quer dizer, tentam compensar o tempo com presentes, né? Sim. Porque Mas ali uma pesquisa esses dias dizendo que não é ruim compensar o tempo que tu não está com a criança, compensar com algum presente, com algum mimo. Isso é verdade? Luciana. Não é verdade. Eu vou defender que a criança, às vezes, quer um momento só com o pai ou com a mãe. É importante para ela ter aquela relação. Qualquer tipo de relação, que ela vá passear. Tem crianças assim que às vezes tem mais de um irmão e às vezes olham para as mães e dizem, hoje tu vai sair só comigo, né? É só nós. Então eles precisam disso, eles precisam dessa atenção, desse afeto. Mas com qualidade, né? Tem que ser um tempo com qualidade. Sim, não é assim, vamos lá no banco agora, porque agora nós vamos ali no super e tu fica aqui só um pouquinho com a tia que a gente vai não sei onde. Então não, tem que ter um investimento, a criança tem que se sentir olhada. Porque ela vai se identificar com esse cuidador e vai aprender a olhar para ela, vai aprender a olhar para as necessidades dela. E uma coisa que eu estava pensando, assim, a publicidade, ela também, claro, para a criança, ela passa por nós também. Porque muitas coisas não tinha na nossa infância. Então tem a questão da culpa, da ausência dos pais, tem a questão assim de que não tinha. Então
porque até é legal, vou gratificar. Ter, né? Até a gente quer ter, porque é bonitinho, a gente coleciona não sei o quê. E também a gente sabe o quanto é difícil, e já foi difícil, para a gente segurar essas vontades e postergar as vontades, que é isso que a gente tem que fazer, aprender a fazer. E é todo dia uma negociação com a gente mesmo. Então a gente sabe que aquela criança está angustiada, é ruim a gente estar angustiado, a gente se identifica, então vamos resolver o problema logo, dando alguma coisa. Agora, Não Bianca, é comum a gente ver aí propagandas de bonecas magras, né, com roupas mais estilosas e outros itens, né, que criam certos estereótipos, né? Isso é saudável aí para as crianças? Eu não sei, eu não saberia te dizer se é saudável ou não, mas assim, ó, desde muito pequenas, principalmente as meninas, elas já procuram estar de acordo com aqueles padrões colocados pelas bonecas, por exemplo. Principalmente a Barbie, né? Sim, né? Então, elas se identificam com aquela boneca, porque a Barbie é considerada bonita, porque ela é considerada uma mulher que tem o corpo ideal. Então, desde muito pequenas, elas já investem para procurar se aproximar daquele tipo de corpo, daquele tipo de mulher. Né? E quando elas não conseguem, isso pode ocasionar algum tipo de frustração. Né? Então, a gente vê meninas cada vez menores indo em busca daquele corpo, daquelas características tomadas hoje como ideais, que é a mulher magra, cabelos loiros, cabelos lisos. Né? Então, elas têm toda essa preocupação em também estar se parecendo com aquelas bonecas as quais elas admiram. Agora, Luciana, rapidamente, que a gente está acabando já o programa, eu queria que você desse uma dica para os pais que estão em casa, então, para como lidarem com os filhos nesse momento, né? Que eles começam a pedir tudo, como que o pai deve fazer? Tá. A não ser que o pai seja milionário, né? Então, negocie. Negocie com a criança, negociando a gente educa a criança a lidar, de novo, assim, com os impulsos. A criança tem que aprender, ela não vai aprender na infância e nem na adolescência, ela vai aprender ao longo da vida. Né? Então, assim, negocia. Conversa e seja firme, assim, não abra mão, não é ser rígido, mas não abra mão da combinação, do que foi conversado, do que tu tentou ensinar para a criança. Se a gente ensina que não precisa agora, espera só um pouquinho, né? Tá, então tudo bem. Bom, aí não dá também, né? Eu sei que é difícil, os adultos têm muitas pressões todos os dias, né? Segurar mais essa é difícil. Tá certo, eu quero agradecer então a presença de vocês aqui no Conexão. Obrigada e voltem sempre, viu? Obrigada pelo convite. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem mais música aí com os guris da Ocla. Gostaria de apresentar rapidamente meus amigos, meus colegas. Marcelo Zion, vocal, o Patrick Bez no baixo, o Rodrigo Cordeiro na bateria. Não tem dois colegas que puderam vir hoje por causa do formato reduzido do programa. Mas já manda um abraço para eles. Manda um abraço aí, Yuli, Lucas, um abração para vocês. Mandar um abraço para a Marília e para a Aline da Lupe Discos também. E agradecer a sintonia de todo o povo gaúcho que está na conexão do Conexão RS. E o que a gente vai ouvir agora? Por onde a fonte brota. Vamos lá, então. Recomecei minha vida, cicatrizei a ferida e dei a volta por cima. Passei por onde a fonte brota e aprendi a dar valor ao que realmente importa. Recomecei minha vida, cicatrizei a ferida e dei a volta por cima. Passei por onde a fonte brota e aprendi a dar valor ao que realmente importa. Mais falar o que vale falar. Ele viu que o mundo é quase surdo, ninguém quis mais ouvir o que vale sentir, o que realmente vale sentir.
falamos, a espionagem chegou com força no comércio varejista no Brasil. Assim é possível satisfazer a expectativa dos consumidores que estão cada vez mais exigentes, né, Perdigão? Já que a supervisão não é mais exercida somente pelo patrão. É bom aí que os vendedores, fiquem de olhos bem abertos. Para vencer a concorrência e conquistar a clientela, o comércio já sabe. Não basta ter preços competitivos. O consumidor de hoje quer muito mais. O atendimento é fundamental. Se a pessoa não atende bem, eu não compro. Eu saio da loja e vou procurar outro lugar que o atendimento seja melhor. De olho neste consumidor exigente e também na concorrência, o varejo passou a se preocupar cada vez mais em atender às expectativas dos clientes. Para avaliar se isso realmente acontece, muitas lojas contam com uma ajudinha extra, o cliente secreto. Ao contrário dos pesquisadores tradicionais, o cliente secreto é uma pessoa que já tem o hábito de consumir determinados produtos e serviços e usa essa experiência para avaliar o atendimento prestado. Josenice é uma cliente secreta. Faz este serviço há 5 anos. Já avaliou bancos, estacionamentos, joalherias, companhias aéreas e viu muita coisa errada. A maioria das lojas hoje em dia tem a vez do funcionário. Então, aquele primeiro que entrar, atende. Se você não vai comprar ou se ele percebe que você não vai comprar, ele não te dá atenção porque ele já está preocupado em voltar para a fila, né, para atender outro cliente. Para executar a função é preciso manter o anonimato. Por isso, ficamos do lado de fora, enquanto Josenice foi atendida nesta loja de brinquedos. Foi satisfatório? Foi satisfatório, né? A menina me recebeu com um sorriso, né? Ela fez todos os questionamentos que eu fiz, ela respondeu de imediato. Aprovado, compraria ele? Aqui eu compraria. Para esta executiva, responsável pela empresa pioneira na metodologia no país, o aumento na procura mostra que o brasileiro está cada vez mais exigente com a qualidade do atendimento ao consumidor. A gente tem agora 24 anos de Código de Defesa do Consumidor, a gente passou pelo caos aéreo, as manifestações nas ruas e o brasileiro realmente sabe os seus direitos e vai atrás deles. Eu quero mostrar para quem está em casa, então, o CD dos guris aqui da Ocla. São 11 músicas, né, guris? Isso. Quem quiser adquirir o disco pode entrar em contato com a Loop Discos. Está disponível lá na lojinha virtual deles. Se eu não me engano, custa R$8. Só música boa. Acredito eu que sim. Tá certo. Quem quiser entra no site Organização Celestial semcedilhocentil.com.br. Lá tem clipes, as músicas, blog, release, tem todo o material. E entra no Facebook também, /Organização Celestial. Nossa agenda é 9 de agosto, agora esse sábado no Pubs em Novo Hamburgo. Tá certo. A gente fica por aqui, né, Perdigão? Amanhã a gente volta. Amanhã tem mais Conexão RS. Beijo, até amanhã. Vamos de música então com os guris. Com vocês, Experimento. Vamos lá. Quatro mãos no teclado, puro talento sereno, buscando o pleno entendimento que proporcione agilizar o velho processo lento. Respiro o ar que me serve de alimento, sugiro alterações no procedimento, recito poesia mantendo o movimento, unificando os povos que é a razão do meu alento. Vou até a raiz para embasar meu argumento, perguntando por que até chegar no fundamento, atingindo excelência na hora do atendimento. Afinal pago as contas na data do vencimento. Setembro, fecho mais um ciclo, vários estribilhos escrito. Agora a meta é os toca-disco pra fazer uns riscos. Cerveja e petisco com os amigos pra comemorar o som do infinito que ficou bonito.